2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Vamos ler até o 7:1. 2 Coríntios 6, 14 até o 7:1. Não vos ponhais em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse: habitarei entre eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Essa é a unidade dessa passagem. Tem que tomar cuidado com as divisões e versículos e capítulos aí. Podem nos fazer perder o ensino e a intenção de Paulo. A santidade é uma condição essencial para a vida da igreja, e ela é mantida e ela vai atingir os seus propósitos na medida em que mantivermos a pureza naquilo que cremos e na maneira como vivemos. Paulo estava muito preocupado com os rumos que a igreja de Corinto estava fazendo. Mas o que mais impressiona é a contemporaneidade ou a atualidade desse texto para a igreja dos nossos dias, em face daquilo que está acontecendo no mundo evangélico, ao nosso redor, em nossa nação, pelo mundo afora. Esse texto ele nos dá uma diretriz e uma base sólida daquilo que Deus espera da sua igreja. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Esse versículo é um pouco difícil de entendê-lo, porque essa palavra julgo desigual é uma palavra só no grego, e ela só ocorre aqui, em todo o Novo Testamento. A palavra jugo ocorre mais vezes. A Bíblia mesmo fala do jugo de Jesus, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Paulo também fala de maneira negativa: vocês agora estão voltando a se colocar debaixo de um jugo de escravidão. Então, essa palavra ela é usada, mas essa palavra, jugo desigual, ela só ocorre aqui. Ela traz a ideia de sujeição. De algo mal combinado, de coisas que não se ajustam. Muitos expositores e comentaristas remetem a Deuteronômio e a Levíticos, apesar de que em Levíticos, quando fala assim, não permitam que os seus animais se ajuntem, lá ele está falando mais de acasalamento, né? Não misture as espécies, aí é muito perigoso. Em Deuteronômio 22, fala, não lavrarás a junta com o boi. Está falando de coisas que não se ajustam.
coisas que não se pertencem, que não têm relação em si. Em uma versão está escrito não vos prendais, mas a ideia não é esta que Paulo está desenvolvendo aqui. Literalmente traduzindo, significaria: não aconteça um jugo estranho, porque a palavra aqui é essa, estranho, ou diferente, um jugo de outro tipo com os incrédulos. Não se torne portador de uma sujeição de algo que vai impor determinadas coisas com você. Não tome um jugo que não caiba em você com os incrédulos. Não se torne, não se deixe sujeitar por situações e realidades às quais você é diferente, que não combina. Não se sujeite a situações e realidades com as quais você é diferente, com as quais você não concorda, com as quais você não pode se sujeitar, com as quais você não vive. A ideia dessa expressão, desse versículo é esta. E o contexto nos ajuda e nos impõe essa compreensão. E sobre que realidades são essas? Não adote os pontos de vista, os padrões. Não permita que a tua fé seja comprometida de qualquer maneira. Existem coisas que são incompatíveis. Eu lembrei de uma palavra, né? A Vivian vai gostar dela. O cristão não deve se imiscuir com determinadas coisas. Você nunca ouviu essa, né, filha? O Renan já vai procurar ali na internet e vai dizer o que significa. Imiscuir quer dizer: não se intrometa, não tome parte de algo que não lhe diz respeito, algo com o qual você não deve se envolver. Imiscuir, que palavrão bonito, né? Não seja uma pessoa imiscuida. Você já ouviu isso? Mas existe. Pregação também é cultura. No português, né? Mas para nós, né, Anivaldo? Não se misture. Cuidado com certos compromissos. O que Paulo está querendo falar? Em que sentido Paulo está querendo nos levar nessas coisas? Compromisso é o significado básico aqui. Não tomemos em nosso pescoço um jugo estranho, que literalmente, um jugo de outro tipo, do ponto de vista do incrédulo, do julgamento do incrédulo, da estimativa daquilo que é certo, errado, que seja próprio ou impróprio. Há uma responsabilidade de manter o nível do que cremos, de como vivemos, inabaláveis. Não se deixar, não remover aquela solidez daquilo que cremos, pensamos e praticamos. Não pode haver compromisso. E Paulo, então, eu queria que você colocasse agora, Reginaldo, quem que é o DJ aí? O estagiário novo lá. O slide lá, por favor. Paulo vai fazer 5 perguntas. Relacionadas exatamente com esse mandamento que ele está dizendo. Não aconteça de você estar sob um jugo diferente, um jugo que não lhe cabe. Não aconteça isso. E então ele faz 5 perguntas que estão relacionadas com esse mandamento, com essa proposição. Aqui está uma versão
uma mensagem, da menção do... Isso, Eugene Peterson. A mensagem, é uma paráfrase. Eu, para variar, sem... Aqui agora tem que pôr, né? Não se tornem parceiros dos que rejeitam Deus. Não há como fazer parceria entre certo e errado. Não é parceria, é guerra. A luz é amiga das trevas. Cristo passeia com o diabo. A verdade e a mentira andam de mão dadas. Quem pensaria em pôr ídolos pagãos no templo do Deus vivo? A próxima. Essa aqui é uma versão então de toda essa passagem que a gente leu. A próxima. Vejam só. Aquilo que Paulo... As 5 perguntas que Paulo nos faz estão aqui. Se você observar, quando Paulo fala que sociedade, que comunhão, que harmonia, que união, que ligação, você vai notar que os sentidos dessas palavras, eles são bem parecidos. Ali, ó, observe, compartilhamento, comunhão, compartilhar, ter algo em comum, sociedade, participação, ter afinidade, harmonia. A palavra aqui é a palavra onde no nosso português vem a palavra sinfonia, né? Sinfonia é aquela justa posição, aquela condição onde os sons vai ser algo agradável, onde eles se combinam, né? Os músicos sabem do que eu estou falando aqui, né? Os acordes, né? Mesmo aqueles acordes chamados dissonantes, eles são harmoniosos, né? Porque dão um colorido, uma beleza para a música. E daí vem a palavra sinfonia, né? A harmonia vem dessa condição. Pode levantar ali a harmonia, né? Harmonia de opiniões, né? Haja concórdia. A palavra união significa ter parte, compartilhar algo em comum. Ligação, a próxima da 5ª pergunta, né? É uma união solidária, é algo de consenso, algo que pensamos juntos e que estamos de acordo, né? As 5 perguntas, dá uma reduzida lá. Isso, elas são relacionadas, então Paulo vai colocar, e observe, algo em comum, outra coisa em comum, ele coloca 2 situações que na verdade, há uma resposta comum a essas perguntas, e você sabe qual é essa resposta. Quando ele pergunta, que sociedade entre justiça e iniquidade, comunhão, luz e trevas e assim por diante, que ligação? Qual é a resposta a todas essas perguntas? Você sabe, qual é a resposta? Qual a comunhão, a sociedade, a harmonia que existe entre Cristo e Belial e assim por diante? Qual é a resposta a essas perguntas? Não há nenhuma. A resposta é a mesma. E a igreja de Corinto sabia disso. Mas também observe que Paulo mostra que há 2 realidades que são totalmente contrastantes, diferentes, opostas e que são irreconciliáveis. Imissíveis, ó, outra palavrão, hein? Gostou dessa palavra, Roseli? Imissíveis, né? O que é uma coisa imissível? Você já tentou misturar óleo e água? Põe óleo, põe água, aí para, o que acontece? Tá ainda? Não se mistura. Agora, se você pegar óleo e trigo, o que acontece? Mistura, não é assim? Você que é cozinheira sabe disso. São coisas miscíveis, que se misturam. Ou seja, elas são totalmente incompatíveis. As realidades, a natureza dessas coisas, as impede de ter qualquer contato, relacionamento ou mistura. É impossível. Não existe. Né? E cada uma delas tem a sua realidade, mas só que a gente não, né,
eu fico triste, mas tudo bem. Rapidamente, né? Justiça e iniquidade, a palavra justiça significa, descreve a prática da lei de Deus, da justiça de Deus, e a palavra iniquidade significa a ausência da lei de Deus, o desprezo, literalmente é anomia, ou seja, sem lei, ou seja, iniquidade é aquela condição de anarquia, de desrespeito e desprezo à lei de Deus. Como é que essas duas, né, podem coexistir? Elas são antagônicas, em si contraditórias. Luz e trevas fala da esfera espirituais, aquela condição de vida, a natureza do ambiente. Não está se referindo, gente, a noite e dia, tá certo? Luz e trevas na Bíblia se refere a normalmente o que está governando a sua vida, né? Tanto é que essa semana a gente estava vendo lá na nossa célula, né? Quem segue Jesus, né, tem a luz de Deus, né? Quem obedece a Jesus anda na luz, não tropeça, né? Ele tem uma percepção clara das coisas porque vive na luz. Né, quem vive nas trevas é que não segue Jesus, não obedece às leis de Deus. Quem está governando e regendo a sua vida, é esse o sentido, esse contraste, né? Principalmente João faz isso no Evangelho, nas suas cartas o tempo todo. Essas condições, né? Que ambiente você está vivendo? Próximo. Qual é a autoridade? Cristo ou Belial? Belial é um dos outros nomes que eram usados, e Paulo, essa expressão Belial, se referindo a Satanás, vem dos escritos dos judaicos da antiguidade, e Paulo, conhecedor disso, vai, aplica e usa para Satanás. Na verdade, ali é um termo usado para Satanás. Esse termo é bastante comum e ele, literalmente, ele significa inutilidade. No Antigo Testamento, Deuteronômio 13:13, homens malignos, Belial, a palavra ali. Em Juízes 19, diz assim, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. Os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. Filhos da maldade era essa expressão, né? E ela passou a se referir e literalmente algo inútil, né? Essa a diferença, e se referindo a Belial. Por isso que em muitas versões está maligno, Cristo e maligno, se referindo a Satanás. Que harmonia! Como é que eles podem tocar uma música juntos? É impossível. São realidades totalmente distintas, opostas. Como tentar observar e ver, né, uma harmonia entre Cristo e Belial? Qual é a condição espiritual entre crente e o incrédulo? Ele já disse, né? Não se ponham, não haja entre vocês um jugo com os descrentes. Novamente aqui ele disse, né? A condição espiritual são dois tipos de pessoas. E que há de comum? Que acordo? Em algumas versões, ligação. Falando sobre a adoração e a natureza desse santuário. Então, Paulo colocou essa primeira questão muito clara. Não aconteça de você se colocar sob sujeição com os incrédulos. E ele pergunta porque são naturezas e realidades nas quais você vive completamente diferentes. Mas que realidades são essas que Paulo está propondo e enfatizando para nós? Talvez a primeira carta vai nos ajudar a compreender melhor. Paulo disse assim,
em 1 Coríntios 10, versículo 20. No 14 ele disse: fujam da idolatria. Versículo 20: digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E não quero que vos torneis associados a demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Em 1 Coríntios 5, ele fala assim, ele falando sobre essa associação, o que Paulo não estava dizendo que a gente devesse sair do mundo, né? Ele já falou assim, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com esse tal nem ainda comais, não chama ele para a sua casa. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Que tipo de relacionamentos, afinal de contas? Qual é o contato que Paulo está preocupado aqui? É que a igreja é quem deveria invadir Corinto. Mas o que estava acontecendo era que Corinto estava invadindo. O que eu digo com Corinto invadindo a igreja? É que a cidade de Corinto era muito famosa. Se você quisesse dizer vá para o inferno, as pessoas não diziam vá para o inferno. Elas diziam vai para Corinto. Ela era conhecida, era uma cidade rica, tinha 2 portos, havia pessoas de todo mundo transitando por ali. Era adepta da cultura, da arte, da filosofia. Ela era conhecida pela sua libertinagem, pela sua liberalidade. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que Paulo está nos mostrando que todo esse modo de viver da religião, dos costumes, dos padrões da sociedade de Corinto, estavam religiosos, morais, estavam sendo trazidos e tentando se harmonizar, tentando se acomodar de alguma maneira à vida da igreja. E Paulo está dizendo que não há a menor possibilidade dos seus valores. Paulo não está dizendo para não se relacionar com o mundo. Jesus já disse com isso. Pelo contrário, vocês são o sal da terra, vocês precisam pregar o evangelho. E para quem que o evangelho tem que ser pregado? Você vai se relacionar com pessoas, você vai ser patrão de pessoas assim, você vai ser empregado de pessoas assim, você vai ser vizinho, você vai ter parentes assim, assim por diante. Paulo não está condenando esse tipo de relacionamentos nunca. Mas existem condições que são mutuamente excludentes, ou seja, é impossível ela coexistir. Por exemplo, essa semana, não sei se vocês ouviram aí, aqui existe no Rio de Janeiro traficantes evangélicos. Isso pode existir? Por quê? Porque ou você é atleticano, quer dizer, ou você é traficante, ou você é cristão. As duas coisas você não pode ser, não se junta essas duas palavras, elas são imissíveis, as suas realidades são completamente postas, não existe. Mas era o que naqueles dias a igreja estava se tentando fazer. Juntar situações e realidades espirituais totalmente distintas e criar uma realidade. Na verdade, é a tentativa de se criar uma coisa absurda
e que acontece nos nossos dias de hoje também. São coisas completamente incompatíveis. De se colocar no mesmo jugo, realidade, coisas espirituais estranhas. Não sejais, Efésios 5, e é interessante, olha só essa passagem de Efésios 5, 3 a 5 e o 11. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas maliciosas, né? Coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isso, que nenhum incontinente, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Deus. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Então, Paulo colocou um mandamento. Não se coloquem, não se deixe sujeitar a situações, porque a natureza e realidades nas quais aquilo que você é, que você vive, são completamente incompatíveis, imiscíveis, não se misturam. E ele colocou essas razões e perguntando, realmente não há nenhuma compatibilidade, não há nenhum compromisso, não há como você se deixar moldar e se sujeitar e caminhar por essas coisas. E então Paulo desenvolve, ele fala na sua última pergunta, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Então Paulo vai explicar, porque eles poderiam pensar bem que talvez Paulo estivesse se referindo a essa estrutura, ao edifício, porque no passado a adoração e o relacionamento, inclusive com os ídolos, e as religiões que coexistiam junto com o cristianismo, né? A adoração, o relacionamento aconteciam em templos. E Deus estabeleceu esse relacionamento no passado, quando Ele retira o povo de Israel do Egito, né? Deus orienta e o povo constrói uma tenda, né? E mais tarde, quando o povo se fixa em Israel, eles constroem um templo. Mas então Paulo vai mostrar para a gente uma realidade diferente, mas com os mesmos princípios, que assim fora no passado. E ele começa dizendo, pois somos. Essa palavra pois é um termo de explicação, é a razão. Então Paulo vai desenvolver um pouco o porquê não há acordo entre o templo de Deus e os ídolos. Por que não existe deixa eu voltar aqui. A palavra acordo. São tantas definições, gente, eu não decorei. Está aqui. A palavra acordo significa estabelecer uma posição comum, um plano mutuamente acordado, consenso, né? Consentimento. Não existe. Não há nenhuma condição. E Paulo então explica o que é o templo na concepção de Deus. E ele passa a explicar. Ele começa com a mesma palavra. Pois o que tem de comum entre justiça e agora ele vai explicar com relação ao templo. Pois somos o santuário do Deus vivo. Essa expressão Deus vivente é uma expressão onde no Antigo Testamento ela era bastante comum. Por que Deus vivo? Exatamente. Ou não existem. A palavra Deus vivo significa, era um Deus, e Paulo vai falar aqui 3 vezes, né? Como disse Deus, versículo 17, diz o Senhor, versículo 18, diz o Senhor Todo-Poderoso. Uma realidade de que Deus é um Deus vivo, é porque é um Deus que se comunica, um Deus que se relaciona.
Eu vi alguns textos, eu achei fantástico, e não vou ler todo o texto, é bastante grande. Está em Deuteronômio. Agora, pois, pergunta, desde os tempos passados, algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como você ouviu? Ou se um Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, sinais, milagres, com peleja e com mão poderosa, com braço estendido e com grandes espantos? Já se ouviu algum povo se relacionar com um Deus que fala? Salmo 115, o salmista falando, né? Os ídolos têm boca, mas não falam. Têm mãos, mas não fazem nada. Têm pés e não andam. Salmo 115, versículos 4 a 7. Ídolos de prata e ouro, obras das mãos dos homens. Som algum lhe sai da garganta. O Deus vivo. Há algum acordo entre o templo de Deus? Mas Paulo então mostra uma realidade maravilhosa e extraordinária. Onde está o templo do Deus vivo? Alguém pode me dizer o endereço desse templo? Como é que é, Adélia? Pois somos santuário do Deus vivo. Esse ajuntamento, nesse momento agora, é um santuário do Deus vivo. Que realidade, não? Que coisa. Já vamos chegar lá. Vocês estão bem ligados, estou gostando. Que momento, que ambiente, que eu e você estamos vivenciando nesse exato momento. Que natureza. Esse ajuntamento do que nós estamos fazendo e fizemos até aqui. Desde a hora que entramos e começamos ali a nos cumprimentar e conversar, falar sobre a maravilha, né, do sol do inverno. Que coisa linda. Somos o templo do Deus vivente. Como pode então queremos tentar unir a adoração a Deus com a adoração a demônios? Isso é uma coisa totalmente impossível. Paulo então agora, como Deus disse, como Deus se revelou, Paulo vai fazer uso de, basicamente, de conceitos e de profetas do Antigo Testamento. Notadamente, ele vai pegar referências a Moisés, aquilo que Moisés falou, aquilo que Isaías falou, aquilo que Ezequiel falou. São expressões do Antigo Testamento, onde Deus estava falando com o povo de Israel, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Levíticos 26, porei o meu tabernáculo no meio de vós, andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós serão o meu povo. Deuteronômio 7 diz assim, derrubem os altares das nações que você passa, né, destrua, quebrem as suas colunas, cortem seus postes ídolos e queimarei as suas margens de escultura. Porque tu és povo santo do Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus, que te escolheu para que eles fossem o povo próprio. Há um outro texto, aqui em Deuteronômio, né, fala, vocês serão meu tesouro pessoal. As imagens de esculturas queimarás, nada cobiçará, nada você vai tomar para si, para que não te enlaces nele, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Ezequiel diz, e serão o seu Deus e eles serão o meu povo. A expressão ali, retirai-vos no meio dele, é uma expressão de Isaías.
Retirai-vos, retirai-vos, saiam de lá, não toqueis coisa imunda, saiam do meio dela, purificai-vos. Vós que levais os utensílios do Senhor. Aqui era o contexto da restauração do povo de Israel após o exílio. As expressões de Êxodo e Levíticos, Deuteronômio, Moisés falando ao povo quando Deus manda construir o tabernáculo, e ali Deus se manifestaria ao povo, ali Deus conversaria com o povo. E o que nós podemos perceber aqui? Que Paulo está tomando essas referências e mostrando que a igreja também usufrui e participa, e é agora esta realidade. Deus está habitando. Habitar significa eu estarei presente no meio de vocês e andarei entre vocês. Essa traz a ideia, estarei agindo, fazendo coisas no meio de vocês. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Somos povo de Deus. Deus está habitando entre nós e está passeando entre nós. Como é que a gente pode negligenciar, né? E deixar de estar juntos? Como podemos, né, colocar em segundo plano essa realidade espiritual? Somos templo, somos santuário do Deus vivo. Há outros textos que Paulo fala, o Espírito habita no corpo de vocês. Vocês são o templo do Espírito Santo. Então toda aquela realidade da manifestação, e é interessante que João vai usar, né, quando Deus mandou construir o tabernáculo, eu estarei com vocês, vocês me verão. O povo de Israel via e ouvia, e Moisés ia lá conversar com Deus. Deus está dizendo para nós agora que Ele está habitando em nós. Então a igreja, o corpo de Cristo, é uma coisa muito especial, gloriosa. E Paulo então ele continua dizendo, né, olha, ele vai continuar dizendo, olha, essa é a realidade, eu habito com vocês, eu ando no meio de vocês. E ele fala então, saiam do meio dele e separem-se, não toquem as coisas impuras e eu, né? Então ele fala, continuando, mais ou menos na mesma ideia da incompatibilidade das coisas, ele está dizendo, saiam, não se deixem contaminar por esses conceitos, por essas práticas. E Paulo vai então, está se referindo claramente a essas coisas. Queria lembrar o texto. Melhor pela minha cabeça. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem? Então toda essa realidade Paulo está descrevendo e colocando para nós. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, não deixe, vocês são um santuário do Deus vivo, não deixe que coisas impuras, a necessidade de separação, de purificação. E eu vos receberei. A ideia aqui, vocês serão bem-vindos. Se na primeira parte Paulo falou assim, olha, vocês são o meu povo, eu sou dois de vocês, estão falando dessa condição. Aqui Paulo fala dessa intimidade, eu vou ser pai. Na primeira parte ele falou, eu serei o seu Deus. Mas esse Deus também é pai, e está falando dessa intimidade. Então esse templo desses adoradores é uma
família. Não é somente um povo, mas é uma família. Fala de intimidade. Fala de comunhão. Que há um relacionamento de proximidade estabelecido entre nós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Então observe, Paulo começou, olha, não se ponha, não aconteça de você estar numa condição que vai afetar a tua espiritualidade, a tua devoção, a tua adoração, aquilo que você crê, teu comportamento. Fujam dessas coisas. Fujam dessas coisas, não deixem que elas entrem na vida de vocês. Paulo disse assim, fugir da idolatria. Não se associem com demônios. Não se associem com a impureza. Fujam da impureza. Aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Isso faz sentido, então. Olha o jugo que você se coloca. Veja debaixo do que você está se colocando, se associando, participando, entrando em consenso. E Paulo faz 5 perguntas. São essas razões, são coisas que não combinam. A segunda razão que ele põe, vocês são o santuário do Deus vivo. A imoralidade, a idolatria, e são dessas coisas que Paulo, em todos os textos que nós lemos, Paulo enfatiza muito. Fujam da idolatria, não se nomeie imoralidade. Por que Paulo está falando isso aqui? O que acontece? Ele vai terminar o versículo 7:1 então. Vai dar para terminar? Vai. Veja como Paulo, o mandamento que ele dá ao concluir essa sessão. 7:1. Amados, visto que temos essas promessas. Que promessas são essas? Visto que temos essas promessas. Você pode dividi-la em 7 ou 5 promessas, depende de como você observa ali, não tem problema, o número é insignificante. Mas quais são as promessas que Paulo está se referindo? Eu acho que ele está se referindo ao versículo 18, principalmente. Na verdade, desde o versículo 16, eu vou habitar, eu vou andar entre vocês, eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo, vocês serão, eu vos receberei, eu serei o seu pai e vocês serão meus filhos. São essas promessas que Paulo está se referindo aqui. Tendo em vista isso, mas no que ele falou isso? Vocês são o templo de Deus. E por serem o templo de Deus, essas são as promessas. E Deus diz assim. Onde estão as promessas? Aqui. Números 23:19. Deus não é homem para que não minta, nem filho de homem para que se arrepende. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não se cumprirá? Essas são as promessas. E as promessas e a meditação nas promessas de Deus nos dão força. Portanto, tendo essa realidade que somos santuários de Deus, o Espírito de Deus habita entre nós. Essas são as promessas com as quais Deus se prometeu, e quando Deus fala, coisas acontecem. Quando Deus fala, Ele cumpre. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu não sou o homem para mentir, e se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Calvino disse que meditar nas promessas de Deus tira toda desconfiança e medo. E então ele dá uma ordem final, relacionada exatamente com o versículo 14, de não se colocar num jugo estranho, um jugo diferente.
ele disse assim: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Essa palavra purificar significa, está se referindo exatamente à natureza religiosa e moral, de tirar de tudo que contamina. A palavra aqui é uma palavra bem interessante, aquilo que mancha, aquilo que produz sujeira, corrupção, impureza. 2 Pedro disse assim, livrando-nos das corrupções, das paixões que há no mundo. Essa palavra de coisas que contaminam, ela tem uma relação direta com a idolatria. E Paulo estava pensando exatamente naquelas condições que vinham dos cultos, das religiões que estavam ali em Corinto, onde haviam refeições que eles participavam, essas refeições que existiam nos cultos, a participação nos cultos pagãos. Havia também rituais de orgia, de relações sexuais com os sacerdotes, com as sacerdotisas daqueles templos. Uma prostituição ritual, uma adoração pagã e semelhante. E fazia parte da cultura de Corinto essa liberdade, o apreço pela liberdade. Tanto é que na primeira carta, pelo menos 4 vezes Paulo vai mencionar: tudo me é lícito, tudo me é permitido. 4 vezes ele vai falar isso. Mas Paulo vai dizer: nem tudo convém, nem tudo edifica, nem tudo é para edificação. Eles prezavam isso. Por exemplo, naquela passagem Paulo fala assim, olha, o estômago é para o pão. É uma necessidade natural. Mas para o Corinto, a necessidade sexual também era uma coisa natural, orgânica, e que tinha que ser satisfeita, e que não tinha nenhuma conotação espiritual em relacionamentos sexuais. Assim como comer um pão era uma coisa natural, ter um relacionamento sexual era uma necessidade que precisava ser satisfeita. Para eles, na mente deles, era uma coisa natural. E é natural. O desejo sexual é algo natural. Mas veja o que Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí ele continua, Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Como se diz, serão 2 uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuja da impureza. Aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Veja a condição. Nós às vezes deixamos de olhar o contexto. Quando a Bíblia diz que nosso corpo é santuário do Espírito Santo, em que contexto ele está falando? Qual é o contexto? Você prestou atenção no que eu li? Aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Não sabeis que vocês são um templo do Espírito Santo? Em que contexto? Paulo está nos dizendo que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Com o que ele está relacionando? Não, o que o texto está dizendo. O que, Roseli? É incoerente que pratiquemos imoralidade, prostituição, adultério. Ele está dizendo que a nossa vida íntima, sexual, é algo muito espiritual. Por quê? Porque o teu corpo é templo. Que aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Então a nossa vida íntima, as relações sexuais é um assunto espiritual. Como é que você une o teu corpo ao de uma prostituta? É isso que significa que serão uma só carne.
A união sexual é um assunto divino, espiritual. Porque fostes comprado por preço, agora glorificai a Deus com o vosso corpo. Mas para o Corinto não. Era tudo normal e natural. Então, participar daquelas refeições que eram oferecidas a ídolos, eles achavam normal, porque eles cresceram fazendo isso. E Paulo vai dizer na primeira carta, o ídolo em si não é nada, mas é a demônios que eles sacrificam. Então aquela refeição, aquele jantar que parecia algo tão normal e gostoso, e realmente é, mas só que o que está por detrás daquilo ali era uma coisa. Você não pode participar da mesa do Senhor quando todo esse ritual tem uma conotação espiritual e está relacionado com demônios. Você não pode estar participando dessas coisas. Por isso Paulo então vai dizer: purifique-se de tudo que contamina o corpo e o espírito. É nesse sentido, principalmente imoralidade e idolatria. E tudo que está envolvido com essas religiões, seus sacrifícios, seus rituais, suas crenças. Por isso que Paulo fez todas aquelas perguntas. Essas coisas não têm contato, não têm proximidade. Purifique-se. E Paulo dá então a razão no corpo, né? Aquilo que é externo, aquilo que é interior. Se purifique, por isso ele falou: saiam no meio dele, separem-se. Não permita que essas crenças, essas práticas, essas ideias, vale tudo, tudo me é permitido. Não, não é assim. Não deixe que esses conceitos do mundo comecem a entrar na igreja e a gente imagine que de alguma maneira a gente pode acomodar certas coisas, afinal por achar que elas não são tão negativas, tão espirituais ou tão nocivas. Paulo está... Ele está dizendo então que a importância, à vista das promessas que ele falou, Deus está conosco, Deus habita conosco, somos o santuário de Deus, nos purifiquemos de tudo que contamina, aperfeiçoando a santidade. A palavra aperfeiçoar aqui traz a ideia daquilo que é levado à maturidade, daquilo que atinge seu propósito. O Alex estava falando, como a natureza glorifica a Deus na medida em que ela atinge os propósitos para o qual Deus foi criado. O João de Barro, apesar de existir hoje o concreto protendido, Alevino, tijolo, coisa e tal, o João de Barro ainda continua construindo a sua casa de barro. A abelha ainda continua construindo a casa com seus... a sua colmeia lá de forma sextavada. Mas eu acho que triângulo fica mais bonito. Não, você pode achar o que quiser. A abelha ela glorifica a Deus nessa manifestação da natureza, de glorificar a Deus. Então, a santidade, essa condição de que o corpo de Cristo, que é a igreja, o santuário de Deus aqui está falando dessa condição de santidade, essa qualidade de pureza e de integridade, atinge o seu ápice, o seu propósito, a razão da sua existência, na medida em que se purifica, que ela impede que essas coisas, que se tenta impor e tentamos ajustar a vida da igreja, ao corpo de Cristo, não, tem que se purificar de tudo isso, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Lendo alguns comentários, ele falou assim: qual foi a última vez que vocês ouviram uma pregação sobre o temor de Deus? Sobre o amor de Deus, e se enfatiza tanto, e nós ouvimos, aí fora, Deus é amor, está valendo tudo. Hoje em dia é assim. Muitas igrejas, inclusive denominações, pastores, Deus, o amor de Deus abraça todo mundo. Num certo sentido sim, mas não em todo sentido. Qual palavra? Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O temor de Deus é aquela condição especial
de referência, de respeito a Deus. Nossa, que confusão. Aqui para terminarmos. Era a página que eu mais precisava. Me fugiu aqui. Sim. A Bíblia nos ensina que devemos amar a Deus. Mas a Bíblia também nos ensina que devemos temer a Deus. E o que nós estamos fazendo hoje em dia, e talvez respondendo um pouco da tua pergunta, Nivaldo, é de mantermos firme, porque, por exemplo, o casamento em nossos dias está sendo redefinido. O casamento não é mais entre um homem e uma mulher. Qualquer casamento está valendo hoje em dia. E igrejas, inclusive, são lideradas por pessoas que creem, né, que são casados dessa maneira. Igrejas evangélicas. Muitos cristãos aceitando as coisas sobre o aborto, que o aborto é uma realidade tolerável e aceitável no nosso mundo de hoje. Então existem essa tentativa de misturar e colocar comportamentos. Família hoje não é mais do jeito que a Bíblia ensina. É qualquer coisa. Casamento vale qualquer coisa, né? E assim, são exemplos do que está acontecendo no nosso mundo de hoje. E a igreja, e muito do que nós ensinamos e pregamos nos nossos dias é considerado um discurso de ódio. Porque o homem foi criado como homem, e mulher foi criado como mulher. E se você fala algo diferente, eu leio sobre pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que estão sendo perseguidas. Você não pode ter mais a responsabilidade e o direito de crer aquilo que a Bíblia ensina para a gente. Então, Nivaldo, a ideia que Paulo está nos propondo aqui é de mantermos firmes as convicções e a crença do que a palavra nos dá. Mesmo que isso resulte em rejeição e necessidade de nos purificar dessas coisas, que de repente começamos a admitir e pensar que de alguma maneira essas coisas podem se misturar, e elas não se misturam, tentando encontrar um meio termo agradável, bem, que o mundo não nos rejeite, que o mundo ache bonito, nos aplauda, e sempre que tentarmos fazer isso, nós vamos corromper a mensagem do Evangelho, vai ser um outro Evangelho, vai ser uma outra verdade. Mas a Bíblia diz que são coisas que não se misturam e que essa tentativa é inútil. Ela existe e está acontecendo. A gente escuta... É engraçado, né? Mas a Damares me mostrou um pequeno vídeo, né? É tragicômico, né? Numa igreja onde está acontecendo o batismo, onde todo mundo levou o seu balde, e na hora do batismo o pessoal enfia a cabeça no balde e foi batizado. Um monte de gente assim com balde, né? E enfia a cabeça no balde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, né? Estão batizados. São coisas assim que parecem até... né? Mas o que Paulo está mencionando muito é com relação à idolatria, né, conceitos pagãos, tentando se misturar com a palavra de Deus, e a imoralidade, comportamentos na área da moralidade, né? Até um tempo atrás, adultério era crime, hoje não é mais crime, traz confusão para você, né? Mas então, uma família com 2 papai e uma mamãe é normal, ou o contrário, né? Um pai e 2 mamães, chamado trisal, é uma coisa tolerável e é bonito, né? Existe o amor entre eles, claro que existe. Então, essas coisas que são tidas como normalidade, que a Bíblia diz que não é normal, não tem como naturalizar e normalizar. É uma realidade ao nosso redor? É. Não tem volta? Não tem volta. E a tendência é que
de muitas vezes querermos acomodar essas coisas. Pastor Horst. Sim? Lucas, só. Então, irmãos, além do que nós já ouvimos, não quero alongar mais também, você vem para mim o versículo todo que falou das promessas, que eu acho no versículo 18 ali, que honestidade. Vós sereis para mim filhos. Você que é pai, você quer o pior para o teu filho. É isso que Deus está dizendo. Vale a pena, jovem, vale a pena. Então, Deus vai fazer melhor na tua vida. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Vamos orar? Daí... Querido Deus, nos ajuda a compreender mais. Como o Nivaldo, a gente tem tantas perguntas e tenho certeza, assim como ele, nós queremos entender melhor, praticar no temor de Deus, na compreensão da Tua palavra, da Tua vontade, nos purificar de qualquer coisa qualquer manchinha que pode atrapalhar e ser essa mistura de coisas que não convêm às nossas vidas. E nos ajuda, Pai, a perceber, a cada um de nós, a igreja, que possamos observar com clareza as coisas que não estão de acordo e eliminá-las. Praticar coisas que te agradam. E dá-nos esse temor, porque muitos, Pai, inclusive aqui, às vezes estão brincando com a igreja, com o evangelho, com a vida pessoal, com o seu corpo, e são realidades tão unidas que não se pode dissociar. Somos uma família, somos membros uns dos outros. Que o temor do Senhor, de levar as coisas da vida com Deus a sério, com responsabilidade, com compromisso, nos limpando, e que Teu Espírito nos mostre se há em nós algum caminho mau. Limpa-nos, ó Pai, de toda impureza. Obrigado, Pai, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Que quando confessamos nossos pecados, o Senhor prometeu que é fiel e justo para nos purificar de toda impureza. Assim nos colocamos diante de Ti, ansiando e muito carente da Tua pureza, da pureza que o Senhor faz. Em nome de Jesus, amém.